Catherine White amava muito sua única filha e fazia tudo ao seu alcance para fazê-la feliz. Mônica se assemelhava à sua mãe e à sua juventude, quando era uma verdadeira beleza com cabelos castanhos grossos e olhos cinzas que se tornavam azuis em momentos de felicidade. A vida de Catherine não era fácil por várias razões. Ela nasceu e foi criada em uma família comum. Seu pai trabalhava meio período em uma oficina de reparos de carros e sua mãe era garçonete em um café à beira da estrada. Catherine aprendeu a economizar desde cedo e aprendeu a não importunar seus pais com pedidos de vestidos novos ou brinquedos. Uma garota inteligente e perspicaz, Catherine conseguia perceber quais de seus colegas de classe estavam destinados a serem excluídos. Essa pessoa acabou sendo um menino chamado Richard White. Seus pais morreram em um acidente de carro e ele estava sendo criado por sua avó. Quando Rich era pequeno e antes de começar a escola, as diferenças entre ele e seus colegas ainda não eram tão agudas, mas assim que ele entrou na primeira série, imediatamente sentiu os olhares de desprezo de seus colegas. É claro que Rich tentou lutar por seu lugar ao sol, mas era extremamente difícil fazê-lo sozinho. As crianças zombavam do menino, que tinha que usar roupas usadas ou coisas compradas em liquidação. Ao mesmo tempo, Rich não conseguia entender por que os outros tinham uma atitude tão condescendente em relação a ele, porque o menino era motivo de ridicularização. Suas notas caíram e sua autoestima geral diminuiu visivelmente. Por coincidência, Catherine foi a única que viu algo em Rich que os outros não viram. Como Catherine era uma aluna exemplar, não foi difícil para ela ajudá-lo. Não se preocupe, leve o seu tempo e tente se lembrar, disse Catherine de uma maneira que lembrava a de uma professora experiente. Para sua surpresa, Richard se revelou um aluno capaz, e em poucos anos, conseguiu melhorar significativamente sua compreensão de todas as matérias na escola. Quando se formou no ensino médio, ainda não era um aluno exemplar, mas suas notas eram definitivamente boas o suficiente para entrar na universidade. Depois de se formar, Richard e Catherine deixaram o ensino médio como um casal que já havia superado muitas dificuldades e problemas. Embora digam que o primeiro amor é volúvel e passageiro, essa teoria não se provou verdadeira em seu caso. Após ingressarem na universidade, Catherine e Richard começaram a aprender a administrar um negócio, que estava destinado a se tornar o projeto de suas vidas. Prosperando na faculdade, Catherine não apenas estudava, mas também trabalhava como tutor em seu tempo livre. Ao mesmo tempo, o casal não tinha pressa em se casar. Eles decidiram se casar apenas depois de se formarem na faculdade. Foi então que Richard desenvolveu um talento para os negócios que ninguém acreditava que ele tivesse, exceto Catherine. Após abrir sua primeira empresa, o empresário novato sentiu que havia entrado em um novo mundo cheio de oportunidades ilimitadas. Catherine não ficou parada, ela ajudou seu marido em todos os empreendimentos. Tendo herdado uma mente analítica de seus pais, a jovem mulher conseguia encontrar uma saída para quase qualquer situação, seja ela de negócios ou pessoal. No entanto, a melhor notícia que Richard já recebeu de sua esposa foi o anúncio de sua gravidez. Naquele dia, ele deu a Catherine um enorme buquê de 100 rosas. "Querida, agora minha vida ganhou ainda mais sentido", disse Richard com um sorriso. Com o nascimento da bebê Mônica, Catherine gradualmente se afastou dos negócios e se dedicou à criação de sua filha. Enquanto isso, Richard estava se aproximando de seu primeiro milhão, que por muito tempo foi seu principal objetivo. O tempo passou imperceptivelmente, dias, meses e anos se passaram. Mônica cresceu como uma mulher inteligente e respeitosa, herdando as melhores características e traços pessoais de seus pais. Devido à natureza do trabalho de Richard, ele conseguia passar muito menos tempo com sua filha do que sua esposa, que se dedicava inteiramente à família e ao lar. Enquanto observavam o progresso de sua filha na escola, os orgulhosos pais tinham certeza de que Mônica teria uma vida feliz e realizada. Após concluir o ensino médio, Mônica, assim como seus pais, ingressou no departamento de economia de uma universidade local. O mais importante é que a jovem escolheu esse caminho por conta própria, sem intervenção dos pais. "Em breve, nossa família terá mais uma economista", disse Catherine com um sorriso. Richard fez um gesto indiferente, mas no fundo de sua alma, ele sonhava com um herdeiro masculino que um dia lideraria seu império financeiro. Apesar de suas óbvias visões patriarcais, ele amava muito sua filha e desejava apenas o melhor para ela.
Aconteceu que Mônica, sendo uma jovem mulher bem-sucedida e bonita, assustava os jovens que se sentiam inferiores a ela. No entanto, Mônica nunca se comportou arrogantemente ou desafiadoramente. Ela era a alma da festa e nunca agia como uma princesa. A questão era que ela era tão ambiciosa e determinada que muitos jovens homens a achavam intimidadora e tinham medo de se aproximar dela. Mas, como você sabe, exceções confirmam a regra. Foi Justin quem se tornou uma exceção. Ele demonstrou interesse por Mônica e, como era de se esperar, o interesse foi mútuo. Entre todos os conhecidos de Mônica, Justin era o mais misterioso. Ninguém realmente sabia quem eram seus pais e como exatamente ele ganhava a vida. Alguns diziam que Justin tinha sua própria empresa de construção, outros diziam que ele ganhava dinheiro na bolsa de valores. Era difícil saber ao certo. Mônica mesma preferia não focar nesse fato. Para ela, Justin era um jovem interessante, e apenas depois um empresário ou corretor. Mônica tentava evadir as perguntas de seus pais sobre seu novo interesse amoroso. Ela não queria apressar as coisas e acreditava que eventualmente seria guiada para o caminho certo. Catherine e Richard, no entanto, não tinham tanta fé no destino. Portanto, eles queriam conhecer Justin pessoalmente. Afinal, temos o direito de conhecê-lo. Sabe, seu pai também não nasceu em berço de ouro. Ele conquistou o sucesso financeiro apenas por meio do trabalho árduo. Portanto, ele valoriza as pessoas de todas as origens e só quer conhecer seu noivo, disse a mãe de Mônica. Eventualmente, Mônica cedeu. Para a surpresa de Mônica, Justin recebeu a notícia com muita calma. Era como se ele tivesse esperado por muito tempo um convite para a casa dela. Em preparação para a visita de Justin, Catherine preparou um jantar requintado e Richard pegou uma garrafa de vinho caro da adega. Mas quando Justin entrou na casa, a mãe de Mônica sentiu um forte sentimento de antipatia em relação a ele. Foi um sentimento completamente subconsciente que não tinha uma explicação lógica. Algo nos olhos de Justin deixou Catherine desconfortável de uma maneira que ela não sentia há muito tempo. Ao mesmo tempo, Justin se comportava educadamente, o que o permitiu conquistar rapidamente o pai de Mônica. Richard de repente viu em Justin o herdeiro com o qual ele tanto sonhava. Ao conversar com o noivo de sua filha, o milionário concluiu que o jovem tinha um forte senso de negócios. Catherine foi a única que sentiu que Justin estava sendo falso e apenas interpretando um papel que ele dominava. Algo nele está errado. Ele é astuto e obviamente sabe como pensar vários passos à frente, pensou Catherine enquanto estava sentada à mesa. Já que Richard claramente estava fascinado pelo jovem, era inútil pedir apoio. O empresário nem suspeitava que Justin pudesse estar escondendo algo por trás de uma máscara, que ele mudava de acordo com a situação. No final do jantar, Catherine tinha certeza de que Justin não era quem ele afirmava ser. Mantendo suas suspeitas em segredo, a mulher decidiu tomar uma atitude de retaliação e observar a situação de fora. Na manhã seguinte, Catherine começou a implementar seu plano. Para isso, ela decidiu se vestir como uma mendiga e ir à empresa de Justin. Catherine queria ver o noivo de sua filha em um ambiente diferente que pudesse revelar um pouco mais de sua verdadeira personalidade. Depois de escolher as roupas necessárias, a mulher aplicou uma maquiagem especial que a fazia parecer bem mais velha. Ela prendeu os cabelos em um coque e os escondeu sob um prendedor desbotado. Durante a faculdade, Catherine participou de teatro e, portanto, sabia como usar figurinos e adereços. Ao se olhar no espelho, ela estava satisfeita com seu disfarce. Catherine estaria irreconhecível, até mesmo para sua própria mãe. Encontrar a empresa de Justin foi muito mais difícil do que ela esperava. Não apenas o escritório dele ficava nos arredores da cidade, mas também sua aparência externa era muito desagradável. Isso realmente não parece o local de trabalho de um empresário bem-sucedido, pensou Catherine consigo mesma enquanto subia as escadas. Ela deliberadamente começou a arrastar os pés, fingindo ser uma mulher idosa doente. Naquele momento, Catherine viu Justin em seu campo de visão periférico. Ele estava saindo do escritório e nos braços de sua secretária. Sorrindo para seu chefe, a jovem mulher ficou nas pontas dos pés e o beijou nos lábios. Vamos, pare com isso. Você não vê que há pessoas ao redor? Não queremos que Mônica volte para cá agora. É a última coisa que preciso neste momento, disse Justin fazendo careta. A secretária fez um bico de maneira exagerada e então disse,
E quando tudo isso vai acabar? Quando você planeja finalmente enganar aquela tola ingênua e irmos para Miami? Justin sorriu e balançou a cabeça. Pela expressão facial dele, Catherine imediatamente soube que a secretária estava falando a verdade. Então é por isso que você precisa de Mônica, sussurrou Catherine, encurvando-se ainda mais. Nesse momento, Justin notou a velha mulher e, fazendo uma careta de nojo, gritou para o segurança: "O que você está fazendo no trabalho? Você não vê que mendigos da rua estão entrando como se fosse a casa deles? Eles poderiam estar roubando os equipamentos, e você nem piscaria um olho." O segurança ficou momentaneamente constrangido e, em seguida, se aproximou de Catherine e a levou para fora. Ele não queria ofender a mulher que claramente estava passando por dificuldades. Catherine já estava pensando qual seria o melhor curso de ação naquela situação. Primeiro de tudo, ela ligou para seu marido, que prometeu lidar imediatamente com o noivo de sua filha. Mônica aceitou a notícia da traição de Justin com sua calma característica. Como se descobriu mais tarde, Justin era um golpista em busca de noivas ricas, a quem ele roubaria mudando de identidade. Ele se mudava de estado em estado, em busca de novas vítimas. O esquema do impostor era simples. Sob a fachada de problemas nos negócios, Justin pedia à sua vítima escolhida que fizesse um empréstimo grande para pagar dívidas de notas promissórias. Mas assim que o dinheiro estava em suas mãos, ele desaparecia com a habilidade de um ilusionista de circo. Somente com Mônica White o plano de Justin desmoronou. Isso aconteceu apenas graças à intervenção de sua mãe, que não teve medo de desafiar o trapaceiro astuto. Quando Justin descobriu que tinha sido descoberto, ele tentou se esconder na casa de sua amante em um estado vizinho. Mas Catherine previu isso. Ela postou sua foto junto com seu histórico criminal completo em todos os lugares nas redes sociais. Mônica se recuperou da situação bastante rapidamente. Logo ela conheceu um jovem que não tinha ligações com o mundo dos negócios, mas era uma pessoa gentil e sincera. Ao olhar para o casal feliz, Catherine sinceramente espera que nunca mais precise se disfarçar como uma mendiga. Assim chegamos ao final de nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho.